Olá, muito boa tarde a todos. Boa Vamos tarde, já temos aqui aguardar uns muita gente a entrar. segundos, exatamente. Temos aqui várias centenas de pessoas inscritas neste webinar sobre inteligência artificial. Vamos apenas deixar que se vão sentando aqui na nossa sala. Sejam bem-vindos. E enquanto aguardamos estes minutos, vão pegando num caderno, numa caneta para ir tirar notas, porque muitos insights vão surgir, de certeza absoluta. Sem Por dúvida, recomendo isso, também, recomendo. é verdade. Eu também vou colocando aqui no chat todas as notas mais importantes para ajudar toda a gente a acompanhar, porque vamos rapidamente acelerar o passo. Sim, boa tarde a todos os que estão a deixar uma mensagem no chat. Boa tarde, já temos quase 200 pessoas que entraram, ainda esperamos mais. Entretanto, podemos ir dando aqui o pontapé de arranque, está na hora, são 2h30 e, como prometido, vamos hoje partilhar neste webinar aberto, falar sobre a inteligência artificial na prática. Antes de mais, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los à Universidade do Minho, à Tecminho. A Tecmin é uma interface da universidade, que conta já com mais de 30 anos de existência, no fundo a disseminar conhecimento, a trabalhar em inovação, investigação, desenvolvimento e também no empreendedorismo e, no fundo, todo este contexto nos levou a via social generativa com o nosso parceiro André. André, muito obrigada por Boa tarde a aceitar todos. este desafio para estar aqui conosco esta Obrigado, hora eu. a partilhar um pouco da sua expertise. O André é docente do ensino superior, é formador e consultor nas áreas da inteligência artificial, da inovação digital e da segurança da informação. E está a terminar o seu doutoramento também nesta área e também nos vai aqui dizer um bocadinho, contar um bocadinho do seu novo projeto do super-humano, também temos muita curiosidade. E a própria Tecminho, a nossa equipa, também já fez formação com o André, porque nós também precisamos de compreender como é que nós próprios internamente podemos aplicar a inteligência artificial generativa para melhor servir a comunidade, a sociedade, de uma forma geral, as empresas, os profissionais, a universidade, no fundo, dentro de todas estas sinergias e estas pontes que nós estabelecemos, e também para promovermos esta nossa entrega de conhecimento, e também para gerar mais conhecimento. E, portanto, vamos falar principalmente hoje aqui rapidamente sobre como é que podemos usar, tendo o ChatGPT como pano de fundo, não é? De uma forma segura, personalizada, como é que ele nos ajuda a otimizar o nosso trabalho, os nossos processos, os nossos projetos, as nossas tarefas, o que é que são prompts, afinal, e como é que podemos usá-los a nosso favor e como é que podemos também criar aqui uma base que depois nos ajude cada vez mais a elevarmos o nosso trabalho com o auxílio da inteligência artificial. André, corrija-me se é isto, se ainda vamos falar de outras coisas, qual é que é o caminho hoje e já agora pode, obviamente, começar também por se apresentar. Muito obrigada mais uma vez a todos e obrigada, André. Até já, vou ficar atenta no chat e vou abrir a possibilidade de colocarem questões. Estejam à vontade. Depois, no final, temos 10 minutos, 15 minutos para responder às vossas questões que eu vou direcionando para o André. Por isso, vamos fazer com que esta sessão seja o mais prática, interativa, colaborativa possível para respondermos às questões que possam ir surgindo e aos insights que vão tendo. Até já, muito obrigada. Sim, Liliana, obrigado. É isso mesmo. Está quase tudo dito e eu vou arrancar. Parabéns a quem está aqui e conseguiu tirar um tempinho na sua tarde e na sua tarefa, na sua agenda, que deve ter muitas tarefas para estar aqui
connosco. É ótimo poder estar aqui convosco durante a próxima hora para partilhar aquilo que tem vindo a ser também o meu trabalho, a minha pesquisa durante os últimos anos, desde 2021. Nos próximos 10 anos veremos mais progressos que nos últimos 100. O autor, empreendedor e futurista Peter Diamandis fez esta afirmação já há algum tempo, em 2020 ou 2021. Portanto, referia-se até ao final desta década que a maior parte das indústrias, ou todas as indústrias, como ele refere, serão transformadas com a inteligência artificial. Não sei o que é que vocês acham. Partilhem comigo no chat qual é que é a vossa opinião sobre este tema. Se de facto a vossa área também acreditam que vai ser impactada e de que forma? Muito pouca? Será que não será impactada e é só uma tendência? Partilhem a vossa opinião nos comentários que eu vou gostar de ver. Uma coisa é certa, a inteligência artificial chegou em força, principalmente desde 2023, com o surgimento de uma ferramenta que foi o ChatGPT, que trouxe até ao mass market, às pessoas, aos profissionais comuns, esta tecnologia tão avançada, e muita gente ainda se deixa confundir pelo termo inteligência artificial, também porque o termo foi cunhado há muito tempo, e o objetivo é percebermos que a inteligência, ou o termo inteligência artificial, poderá estar mais associado até a uma inteligência auxiliar ou uma inteligência aumentada. Ou seja, um sistema, um conjunto de sistemas informáticos, como utilizamos tantos outros, um conjunto de tecnologias que me permite aumentar as minhas capacidades. Não me vai substituir, mas pega naquilo que eu posso até já fazer bem e consigo fazê-lo mais rápido, ou naquilo que se calhar é uma limitação e eu consigo colmatar ou mitigar aquilo que não faço tão bem. E é esse o meu objetivo hoje aqui convosco. É transformar este conceito meio que abstrato de inteligência artificial, com tantas interpretações hoje em dia e que levanta tantos receios, naquilo que efetivamente é hoje e neste momento, que é uma ferramenta de inteligência aumentada. E mostrar-vos também muitas das ferramentas que utilizo e aquilo que eu faço para poder, como a Liliana dizia, dar aulas, dar formações, criar estes webinars, ter a plataforma onde crio conteúdo online, publicar esse conteúdo. E se a questão é porque, como eu, há algum tempo atrás, começaram a olhar, não é? Aqui como o meme do namorado distraído, começaram a olhar para o chat GPT, se calhar primeiro assim uma vista de olhos, uma olhadela a cobiçar, depois foram experimentar, e se calhar alguns de vocês hoje utilizam todos os dias, ou algumas vezes por semana. Já agora, podem partilhar também aí no chat. Utilizam o chat GPT todos os dias? Algumas vezes por semana. Quem nunca utilizou, deixe ficar também no chat para eu ir vendo. Vou já abrir o chat para também saber, também conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E o nosso objetivo hoje é isto: é falar sobre o chat GPT e as suas funcionalidades mais avançadas, que, pela minha experiência, se calhar menos de 25% das pessoas estão realmente a utilizar. Também falar sobre isto dos prompts, ou seja, as instruções, que são a nova forma de trabalhar e de interagir com sistemas informáticos, cada vez mais o paradigma do HCI, Human Computer Interaction, que começou nos anos 50, pelo menos 60, com grandes desenvolvimentos, cada vez mais muda. Reparem que agora cada vez são mais simples os interfaces. Há alguns interfaces por voz, há alguns assistentes de voz que já só têm um botão, e no futuro poderá haver até assistentes, poderá haver interfaces sem interface, sem qualquer interface físico, onde vamos
tocar. A interação entre homens e máquinas está a mudar, entre humano e inteligência artificial, está a mudar de certeza, e a forma como vamos trabalhar no futuro certamente será transformada pela forma como nós interagimos ou podemos interagir agora com os sistemas informáticos através de linguagem natural, como se estivéssemos a falar com um colega. Mas também vamos ver algumas ferramentas alternativas barra complementares, ou seja, que até fazem coisas que o ChatGPT não faz e que eu também uso no meu dia a dia. O CEO da Google diz-nos que a inteligência artificial é provavelmente a coisa mais importante que a humanidade já trabalhou. Ele compara com a invenção da roda, da eletricidade e até com o surgimento do fogo. Imaginem só a época em que nós tivemos a sorte de viver. Provavelmente dentro de 100 anos vão escrever sobre esta massificação, não invenção, que já foi há mais tempo, mas de facto quando a inteligência artificial assume um papel preponderante na vida e no dia a dia das pessoas. E não haja dúvida, independentemente de ser a coisa mais importante ou não, a inteligência artificial é uma realidade com que nós nos deparamos há muito tempo. Ainda antes do ChatGPT, já todos nós utilizávamos inteligência artificial nas redes sociais, na Netflix, nos motores de recomendação da Amazon, no Google Maps e outros, e utilizamos há muitos anos inteligência artificial nesse tipo de sistemas, mesmo sem o sabermos ou sem ser algo programado ou feito de propósito. O que mudou foi um pouquinho o tipo de inteligência artificial. Aí sim. Nós agora falamos de inteligência artificial generativa, esta versão mais recente, que utiliza, por exemplo, o ChatGPT, que tem a capacidade não só de aprender com os dados, não só de não de fazer previsões, como no caso da Netflix, que faz uma análise preditiva do que é que nós gostaríamos de ver com base no que vimos, mas esta é diferente. Esta gera novos conteúdos com base na sua aprendizagem. Então, se eu lhe entregar alguns livros e sites onde fala sobre o céu e como o céu é azul, quando eu peço um texto ou quando eu pergunto de que cor é o céu, ela, através dos conteúdos que aprendeu, ela matematicamente consegue perceber qual é a probabilidade, é um sistema matemático, portanto o ChatGPT não sabe qual é a cor do céu, mas ela prevê através dos dados que foram com que aprendeu e cria-me todo um texto sobre como o céu é azul e como é bonito. Um texto que não existia antes, ou seja, ela não copia o texto que lhe foi dado. Ela gera um novo texto que não existia, inspirada nos textos que lhe foram dar para aprendizagem. E quem diz textos diz outros tipos de conteúdos. E isso sim gerou também um fator uau e, obviamente, deu muita utilidade a muitas pessoas das áreas mais ou menos criativas, um pouquinho de todas as áreas, para criar conteúdos com acesso a este tipo de tecnologia. LLMs. Quem é que já ouviu falar em LLMs? E IA generativa, já agora também. São termos muito falados hoje em dia. LLM é um Large Language Model, é um modelo de linguagem de grande escala, como o ChatGPT, que faz exatamente isto que nós estávamos a falar. Aprende com dados que lhes são fornecidos, massivos, registra muito bem o contexto e das palavras e das intenções, e depois, quando nós inserimos um prompt, ele consegue também perceber muito bem o contexto do que nós estamos a questionar e dar uma resposta relevante e contextual. É uma tecnologia incrível que é utilizada, é exatamente a tecnologia que é utilizada em ferramentas como o ChatGPT, que é um LLM. No ChatGPT até um pouco mais. É um agente de AI multimodal. Agente de AI porquê? Porque utiliza vários tipos de aplicações para nos dar uma resposta e multimodal porque aceita
vários tipos de formatos como texto, imagens e também cria vários tipos de formatos. Então eu vou ver aqui quem está a aceder todos os dias antes de continuarmos. Já vi aqui a Liliana a informar que enviaremos a apresentação depois. Sou uma amadora que queria perceber melhor a sua utilização. Algumas vezes utilizo com muito amadorismo, quase todos os dias, algumas vezes. Boa, excelente. Então, mesmo então, quer utilizem algumas vezes, vão ver funções que certamente ainda não utilizaram e não conhecem, e se estão a começar, vão começar da melhor maneira possível, sem perder tempo, sem ruído, direitinhos àquilo que interessa. Portanto, estão mesmo no sítio certo. Vou pedir à Liliana, entretanto, se puder partilhar aqui o link do chat GPT, que é exatamente onde nós vamos entrar já de seguida. Para começarmos, dizer a quem está também a começar que o chat GPT tem algumas versões principais, tem mais tirando estas, mas as principais é a versão free, gratuita, a versão Plus e a versão Teams, mais focada para equipas. E as principais diferenças entre estas versões está no limite do uso dos melhores modelos de linguagem. O free é mais limitado, o Plus é menos limitado um bocadinho, limites todos têm, e o Teams é ainda menos limitado, portanto, podemos utilizar mais os modelos de linguagem. Podemos utilizar mais os GPTs personalizados, que eu já vos vou explicar o que é. Podemos fazer mais upload de documentos no Plus e no Teams ainda mais, no Free um pouquinho menos, mais limitado. Podemos também criar imagens e ficheiros, PDF, PowerPoint, Excel. Mais uma vez, o Free também permite, mas de uma forma muito limitada. O Plus, de uma forma mais tranquila, e o Teams ainda tem limites um pouquinho maiores. E também aqui uma funcionalidade, algumas funcionalidades muito importantes que estão disponíveis do Plus para cima, como projetos, criação de GPTs personalizados, ferramentas como o Codex e o Sora. Então, vamos a isso. Vamos ver aqui o nosso chat GPT. Eu vou abrir aqui o meu e vou começar pelas configurações. Vamos lá. Quando começamos a utilizar o chat GPT, há algumas coisas que é muito importante ter em conta. E elas não são explícitas, ou seja, nem toda a gente ainda as fez, mesmo quem já está a utilizar. E eu agora vou começar, tal e qual como qualquer um, chatgpt.com. Temos aqui o dashboard. Se as vossas conversas fugirem, não entrem em pânico. Elas estão aqui. Às vezes parece que apagou tudo, mas não. Nós podemos clicar aqui e elas voltam. Do lado esquerdo temos o nosso histórico de conversas. A meio temos a nossa barra de prompts de instruções. Aqui no mais podemos adicionar fotos e ficheiros. Aqui entrar em algumas ferramentas específicas. E aqui ativar o modo ditar, ou modo voz, em que eu posso ditar aqui aquilo que eu quero dizer para não estar a escrever. Às vezes pode-me dar jeito. Do lado direito em cima, nós temos uma opção que diz personalizar GPT e definições. E estas opções são bem importantes. Nas definições, vamos começar pelo controlo de dados. Aqui em cima temos uma questão que é melhorar o modelo para todos. No meu está desligado. Como é que está no vosso? Está ligado? Normalmente de origem está ligado. Melhorar, ligado. A Elizabeth já que chegou aqui. Alguns ligados, um já desligado. Ligar o modelo para todos, melhorar o modelo para todos é uma forma simpática da OpenAI perguntar se pode recolher as conversas para treinar os seus modelos.
Obviamente que a ChatGPT tem 400 milhões de utilizadores por semana e a nossa conversa é uma gotinha de água no meio deste oceano. Mas, para quem quer trabalhar, utilizar numa vertente, uma vertente profissional, poderá ser importante aqui desligar. O meu está desligado, porque eu não quero que as conversas sejam utilizadas para melhorar o modelo. Então, assim, eu ganho uma camada adicional também de segurança e privacidade que pode ser importante. Então, aqui, como podem ver, o meu está desligado e é algo que a maior parte das pessoas que utiliza profissionalmente também o tem. A seguir, em personalização. Duas questões muito importantes. A primeira, fazer referência a memórias guardadas. A ligar ou desligar. O que é que isto faz? Para que é que isto serve? O meu está ligado. E é muito importante estar ligado, ajuda-me bastante. Porquê? Porque o ChatGPT sozinho e automaticamente vai inferindo, vai tirando conclusões sobre mim e sobre o meu trabalho que guarda. E à medida que ele vai guardando, evita que eu tenha que dizer várias vezes as mesmas coisas. E quando essas informações já não servem? Por exemplo, o utilizador está a fazer um webinar e há na prática, etc. Quando o webinar tiver feito, faz sentido ele lembrar-se de coisas sobre mim que já podem não fazer sentido? Não, até porque a memória enche. Portanto, não basta ativar a memória. Quando a ativamos, é preciso vir aqui ao gerir memórias e no gerir memórias podemos apagar. O utilizador está a criar uma thread de e-mails simuladas entre duas contas suas, com o objetivo de demonstrar como o Copilot pode resumir eficazmente uma troca de formação. É verdade, eu fiz isto, não lhe disse nada, para ele registar nada. Eu venho aqui, já fiz, posso apagar. Até posso apagar todas, consoante o que andaram a escrever, que eu não sei, não é? Mas podem chegar ali e agora estou a ver aí algumas caras assim meio preocupadas. Opa! Mas não há problema, porque é só chegar ali, apagar tudo. E já não se lembra de mais nada. Já não se lembra de mais nada sobre vocês. Também é possível retirar a referência do histórico de chat. Às vezes é bom, se virem que ele começa a misturar assuntos ou temas, podem desligar a referência a este histórico que estava aqui do lado esquerdo. Mas a memória eu recomendo manterem guardada para ele ir inferindo conclusões sobre nós. Mas ele não, não descobre tudo sozinho através das nossas conversas. E daí nós passarmos para a terceira e mais importante personalização, que nos é permitida pelo chat GPT. As instruções personalizadas. Nas instruções personalizadas, ao clicar em ligar, e a quem tiver desligado, ativar para novos chats, porque talvez o vosso esteja assim cinzento, então dão aqui um cliquezinho, ativar para novos chats e conseguem personalizar o chat GPT. Podem dizer o nome, qual é a profissão, que características deve ter o chat GPT que apreciam como colega de trabalho, como colaborador, como funcionário ou criado, como alguém dizia hoje de manhã. Este agora vai ser o meu criado. Então nós temos características que apreciamos, consoante o nosso trabalho. Uns gostam de mais coisas mais floreadas e mais técnicas, outros mais diretas ao assunto e sem jargão. É importante nós dizermos isso ao chat GPT para ele poder estar à altura das nossas expectativas. E aqui embaixo, se há mais alguma coisa que o chat GPT deva saber sobre nós. Exatamente, Márcio. Permite personalizar idioma, por exemplo, para PT-PT. É uma coisa que eu tenho aqui duas vezes, que é para ele não se esquecer. E felizmente faz meses, desde a última resposta, assim meio abrasileirada que recebi. Realmente não é algo, nem é neste momento, depois de colocar aqui nas instruções personalizadas, nunca mais tem que se preocupar sobre isso. Mas há aqui algumas outras sugestões. Deixem-me partilhar aqui convosco algumas sugestões. Coisas que podemos, características que podem ser interessantes para tornar o chat GPT.
Exatamente, Elizabeth. Elas são feitas na conta. Quando fazemos no computador, elas mantêm-se no telemóvel. Quem tiver no telemóvel também pode vir e fazê-las no telemóvel, que ela assume depois no computador. Muito útil, Pedro, porque a partir de agora, o ChatGPT não é genérico, é uma extensão da nossa forma de comunicação. E quando é uma extensão da nossa forma de comunicação, quando é parecido connosco, normalmente é mais útil e nós gostamos mais. Por norma, nós temos alguma empatia. As pessoas que falam da nossa forma, as pessoas que trabalham mais ou menos como nós trabalhamos, há ali uma certa empatia que se gera que faz com que nós apreciemos mais uma resposta que é parecida com aquela que normalmente eu dou. E também tem outra questão muito importante, que é, nós não queremos estar a responder a e-mails ou a fazer conteúdos que claramente são muito distintos da forma como nós comunicamos. Então, o objetivo aqui é, se eu estou a aprender e se eu estou a fazer conteúdos e quero respostas diretas e práticas com exemplos reais, que é o meu caso, vai ser muito útil. Se eu estou a criar conteúdo para outros também, e tenho traços de personalidade e de comunicação que eu quero manter, eu posso partilhar com o ChatGPT para ele manter, ser uma extensão da forma como eu trabalho e como eu comunico. Mais coisas para saber sobre nós. Por exemplo, sou coordenadora de formação e lido com muitas tarefas administrativas, comunicação com formadores. Sou gestora de projetos e preciso de apoio na organização de tarefas, cronogramas e gestão de equipas multidisciplinares. Sou responsável pela comunicação da empresa e procuro melhorar os conteúdos, apresentações e mensagens com mais impacto e clareza. São algumas coisas que nós podemos colocar aqui no Personalizar GPT. Para quem está no telemóvel, como a Sofia vai a Chat GPT, a aplicação, clica aqui na barrinha de lado, em dois tracinhos que tem de lado, e depois em cima da sua, não dá para ver aqui, não é? Mas em cima da sua fotografia, e já vai aparecer lá também no menu. Então, a primeira coisa já aprenderam e acreditem que já ficam acima de 80% dos utilizadores de chat de GPT que não têm de facto esta personalização e depois se queixam a mim que as respostas são vagas e tal, que não respondeu muito bem. E eu pergunto, mas já fizeste as instruções personalizadas? E a pessoa diz não. Eu, então está explicado, faz. Que assim já vai ser mais personalizado e já vai ser mais parecido com a forma como tu gostarias que ele respondesse. Mas não chega, é um bom começo, mas existem mais coisas que devemos ter em atenção para transformar esta ferramenta não num Google mais poderoso, que não é o objetivo, mas para transformarmos esta ferramenta num parceiro de trabalho, num, num sistema que é co-criado por mim e não uma aplicação que me deram. Uma calculadora é uma aplicação que me é entregue e tem aquelas teclas e não há muito que eu possa melhorar na calculadora. Posso fazer 2 mais 2 igual a 4. Dá sempre a mesma resposta. As aplicações de inteligência artificial hoje entramos num paradigma totalmente diferente. Nós, pela primeira vez, somos co-criadores das ferramentas. A Netflix, sem as suas preferências, não serve para nada. É um catálogo, como um site. A Netflix só é útil quando nós fazemos a nossa lista, quando nós damos os likes e os dislikes, e mesmo assim às vezes não se encontra nada, não é? Imagina sem isso. Então, o ChatGPT é uma ferramenta para ser co-criado. Antes de encontrarmos o defeito na ferramenta, o erro ou o que ela não faz, devemos pensar: eu já fiz a minha parte nesta ferramenta para co-criar um sistema que me pode realmente ajudar. E isso, para isso,
Nós temos algumas das funcionalidades avançadas que vamos ver já de seguida, mas temos também que saber trabalhar com elas. Não só clicar e esperar que tudo aconteça por magia, porque não acontece. Eu há pouco estava aqui com a Liliana e estávamos a fazer uma brincadeira, a fazer um exercício e não ficou à primeira, e era o que estávamos a conversar. Isto não é magia, não é por eu ter mais experiência que chego ali, estalo o dedo e fico com uma coisa profissional. É uma interação, é uma experimentação também. Mas já vão sair daqui muito bem encaminhados, indo direitinhos àquilo que podem interagir e que podem realmente tirar valor. E como diz aqui o Nuno, obrigado Nuno pelo feedback, eliminar ruído. É o principal objetivo aqui, eliminar aquilo que às vezes é muito vistoso, dá muitos likes e tal, mas que depois não conseguimos extrair realmente valor. Para extrairmos valor no ChatGPT, a versão gratuita permite grande parte do que vamos fazer, mas algumas coisas que eu vos vou mostrar é da versão Plus. É uma versão, como nós vimos inicialmente, custa US$ 20 por mês, dá 23 euros ou quê, com IVA, e que, se nós utilizamos num ponto de vista profissional, devemos pensar quanto é que vale a nossa hora, se a nossa hora vale 25 euros ou mais, esperemos que sim, e se nós conseguimos poupar uma hora por semana, que conseguimos bem mais, pelo menos por dia, mas se pouparmos uma hora por semana com esta ferramenta, com algumas das coisas que vamos fazer aqui, já são 4 horas. Já estamos a ganhar 75 euros, não é? Mesmo pagando a ferramenta. De facto, aqui é muito importante também percebermos, e as empresas também, onde trabalhamos, percebermos aqui que o ChatGPT pode ser um ótimo investimento e não um custo. Eu não tenho código de cupom de ChatGPT, André Costa 10 com desconto, mas posso recomendar porque eu de facto utilizo e também tenho a ferramenta na versão Pro. Então vamos ver os projetos, uma forma muito interessante de organizar o nosso trabalho. Vamos ver as tarefas, uma ferramenta que está meio que em testes, mas já consegui aqui ativar e que nos permite receber e-mails e notificações do ChatGPT para nos lembrar regularmente de alguma coisa ou esporadicamente. Vamos ver os assistentes de IA, assistentes personalizados com o nosso conhecimento, com as nossas informações e conteúdos. E depois vamos experimentar aqui uma das ferramentas mais recentes da OpenAI, o Sora, um modelo que cria imagens e vídeos super realistas e bem interessantes para as mais diversas áreas. Então, vamos lá começar pelas ferramentas. Eu já tenho as instruções personalizadas. Vou aceder aqui à minha barra lateral e se repararem a minha barra lateral está um bocadinho mais preenchida. Tenho aqui os GPTs personalizados que eu criei e tenho aqui um menu que diz novo projeto. E o que é isto do novo projeto? O novo projeto é uma funcionalidade que me permite criar, eu vou pôr aqui, projeto webinar IA na prática. Reparem, vou criar o projeto e agora neste projeto eu posso colocar ficheiros e posso colocar instruções. E estas instruções vão superar, vão personalizar o meu projeto de uma forma mais detalhada do que aquilo que eu pretendo para as instruções personalizadas. Aqui eu quero personalizar este projeto. Qual é o meu contexto? Qual é o foco? Qual é o tipo de linguagem? Qual é o idioma? O idioma pode ser diferente deste projeto. E aqui nos ficheiros eu posso adicionar ficheiros que só estou a utilizar neste projeto. Posso, inclusive, adicionar a apresentação deste webinar em PDF. Posso utilizar um ficheiro Excel com o número de participantes. Posso adicionar todo o tipo
de conteúdos para que quando eu vou interagir com o chat GPT, eu esteja sistematicamente a interagir sobre os mesmos conteúdos, como nós podemos ver aqui neste projeto. Formações AI, quando eu vou criar o webinar e há na prática, eu não vou estar a fazer novos ficheiros, nem novas instruções, nem vou andar à procura de onde é que estão as conversas, porque reparem, elas estão todas aqui. Tudo o que são formações, eu tenho aqui em conversas separadas. Então eu aqui posso falar sobre uma questão da formação. Por exemplo, baixamos, vamos pôr aqui um conteúdo. Vamos pôr aqui o nosso PDF. Já vi muita gente também a perguntar. E sim, a Liliana vai tratar, depois de tudo, fazer com que tenham toda a informação que precisam aqui da nossa formação. Eu posso adicionar aqui este ficheiro, ele já vai ficar aqui para todas as conversas, eu não vou ter que andar sempre agora a adicionar o ficheiro. Posso adicionar instruções, por exemplo, vou dizer usa a documentação, porque eu agora quero, neste projeto, só usar estes documentos. Importantíssimo, recursos humanos, qualquer área que não queira que o chat GPT ande a navegar pela internet à procura de informações. Quer que veja nos documentos da empresa, no código do trabalho, no documento que efetivamente sabem que tem a informação correta. E é isto que eu vou fazer, usar a documentação, respostas sem jargão técnico para iniciantes. Imaginem que eu agora estou a fazer uma formação, uma cadeira de inteligência artificial para os alunos de programação da universidade. Claro que estas instruções não servem e por isso é que é ótimo o projeto, porque eu vou criar um projeto de aulas de programação para a universidade que vai ter as instruções próprias. Então nós agora já temos ficheiros, já temos instruções. Olhem que interessante, agora eu vou fazer aqui um prompt simples e rápido, só para vermos se conseguimos ir realmente buscar a informação aqui à nossa apresentação e vou dizer, cria uma lista com as ferramentas e respectivos links da formação. Então reparem, agora, se vocês me perguntassem, André, envia-me aí no chat os links que estamos a utilizar rapidamente, em vez de eu ir ver à apresentação, link a link, eu poderia fazer aqui esta conversa e temos aqui os links desta apresentação em específico. É exatamente isto. Posso confirmar, são exatamente estes 5 links. Agora, a formação terminou, hoje está calor, eu vou até à praia, chego logo à tarde e tenho que continuar a trabalhar, não é? E chego aqui e vou ao meu projetozinho webinar e na prática. Esta conversa já cá está, se calhar já quero fazer outra coisa e agora começa uma nova conversa. Não preciso estar a fazer tudo outra vez. E eu agora pergunto assim: quais são as funcionalidades avançadas que vamos abordar nesta formação? Avançadas do chat GPT. Reparem, já estou com outra conversa, já não tem nada a ver, embora seja parecido neste exemplo. Ó, está aqui. Foi exatamente o que nós vimos há pouquinho. Ele colocou aqui até a memória e a personalização também. Então temos aqui a nossa conversa super organizada, super estruturada. Sempre que eu quiser falar sobre este tema, vamos imaginar que daqui a 3 meses há um novo webinar semelhante, e eu posso vir a este projeto e iniciar uma nova conversa e ter aqui toda a minha informação super organizada. As conversas vão ficar sempre aqui, bem
organizadas e disponíveis. Portanto, sem dúvida, e sim, Márcio, é possível, nas instruções, personalizar a linguagem. Reparem, se eu tiver um projeto que seja projeto artigos científicos, eu vou pedir as instruções respostas em inglês, em linguagem académica e uma série de instruções adicionais que eu lhe vou dar para garantir que fica realmente ao nível das minhas expectativas. Mais uma vez vemos aqui, muitas vezes ouvimos, mas o chat GPT não se engana, não alucina. Aqui não. Como vocês viram, não alucinou nada, porque ele foi buscar a informação que eu lhe dei. Portanto, se eu lhe dei a informação correta, eu extraí a informação correta. É que é um bocadinho o conceito trash in, trash out. Se eu der lixo, sai lixo. Se eu der informação correta e também estruturar as coisas da forma correta, sem dúvida que eu tenho aqui ótimos resultados de uma maneira bastante rápida e bastante acessível. Então, aqui os projetos é uma das funcionalidades que realmente fazem o chat GPT valer a pena. A seguir, tarefas muito, muito interessante, espetacular, teve a funcionar muito bem, ainda está na versão beta. Eu peço ao chat GPT em linguagem conversa normal e linguagem natural para, no final deste workshop, cria um lembrete para daqui a 1 hora, agora eu não vou estar a pensar nisto, enviar a apresentação aos formandos do webinar e na prática, envia por notificação e e-mail. E o ChatGPT agendou aqui um lembrete, está a criar a tarefa e vai-me enviar isto daqui a 1 hora. Quando ele chega, recebemos assim, olha, no telemóvel é uma notificação, aqui era outra notificação que eu tinha, uma atualização de tarefa, em que eu pedi para ele me enviar dicas de utilização do ChatGPT todas as semanas pela segunda-feira de manhã. Na vossa área, podem pedir para enviar novidades sobre XPTO todas as segundas-feiras de manhã. Últimos artigos nas notícias sobre o vosso interesse todas as segundas-feiras de manhã. Então, as tarefas também estão disponíveis na versão Plus ou Teams, embora agora com alguns bugs, nem sempre tenho recebido os e-mails, as notificações. Creio que está assim numa fase de atualização, mas que de facto também, assim que esteja a funcionar a 100% e seja fiável, é algo que nos dá muito jeito. O exemplo que eu dei foi: eu estou numa reunião, eu tiro as notas e peço, envia-me estas notas de forma organizada daqui a 1 hora, que eu sei que já estou no escritório, recebo as notas, posso olhar para aquilo com calma, se calhar naquele momento não é a altura certa, e eu peço para me enviar dentro de algum tempo. Lembrar que as tarefas podem ser, vamos aqui editar uma tarefa, as tarefas podem ser editadas com facilidade, podem ver que eu tenho aqui algumas concluídas, outras já feitas. Quando editamos a tarefa, podemos pedir para ela repetir, não repetir, quais são as instruções para a tarefa, alterar aqui o nome também. Então aqui também uma função bem interessante e diferente que leva o ChatGPT a um patamar diferente de criar um texto ou criar uma publicação para as redes sociais. Mais, agentes de IA personalizáveis, uma das coisas que chama mais a atenção nestas funcionalidades avançadas do chat GPT. Luís, as tarefas é só na versão paga, sim, respondendo também já à Marta. Para aceder às tarefas, aqui, se nós já tivermos tarefas, como no meu caso, basta ir aqui a Tasks em cima, porque não aparece ainda o ícone. Para quem ainda não tem, a primeira vez aparece aqui modelo 4O Mini com tarefas. Ou podem tentar simplesmente vir aqui ao modelo e pedir para agendar a tarefa como eu fiz, que ele próprio vai criar as tarefas. Só que ainda não está disponível para toda a gente, é algo que vale a pena experimentar e testar.
Se não funcionar, ficar atento e testar posteriormente para a semana, por exemplo, para ver, para ver se funciona melhor. Agentes de AI. Muitas pessoas acreditam que o ChatGPT ou nunca viram o ChatGPT não fazer nada que não fosse texto ou imagens, porque são realmente aquelas aplicações que o ChatGPT tem de origem. Mas o ChatGPT tem uma loja de apps, tal e qual como o seu telemóvel ou como o Windows. E essas apps são feitas por pessoas comuns e ou desenvolvedores que criam funcionalidades extras no chat GPT. Funcionalidades como pesquisa científica, criação de vídeos, criação de imagens diretamente ligadas ao Canva, para escrita de CVs, produtividade e até aqui educação, estilo de vida, até astrologia, birth by ChatGPT. Tem tudo aquilo que as pessoas e as empresas criam e ligam aos seus softwares. A grande vantagem é que, reparem, quando eu utilizo uma ferramenta como esta de diagramas, que está ligada a um software de terceiros, a um software que foi desenvolvido por uma empresa e que conectou ao ChatGPT, ela vai aumentar as capacidades do ChatGPT. Se eu pedir um diagrama ao ChatGPT, ele vai fazer uns risquinhos em texto, porque ele ou cria texto ou gera uma imagem que não é um diagrama editável. Aqui, por exemplo, eu posso iniciar o chat. Eu agora estou num chat personalizado, reparem, não estou no chat GPT convencional, e vou dizer para criar um gráfico simples de uma hierarquia de uma empresa. Também dá em português, ok? Eu cliquei em inglês, caso contrário, ele tinha feito em português também. Aqui podemos ver que ele está a ligar a um software de terceiros que vai dar funcionalidades ao ChatGPT que ele não tem de origem. E reparem que interessante, eu vou criar um diagrama visual no ChatGPT. Posso baixar uma imagem desse diagrama e posso até editar esse diagrama, porque muito provavelmente ele não vai sair perfeito à primeira. Então podemos ver aqui, ó, um diagrama simples de uma hierarquia de uma empresa, mas mais importante do que isso, olha, é daquelas coisas que acontece quando se faz as demonstrações ao vivo. Tivemos aqui um erro, então não conseguimos editar. Eu vou tentar outra vez. Vamos lá. Às vezes acontece. Já está, ó. Então agora, mais espetacular é que eu posso continuar a utilizar esta ferramenta. Tenho aqui os quadradinhos, as setas, tudo. E se a minha empresa não tem CTO e tem outra designação qualquer, não há problema nenhum. Eu chego aqui, CDO ou DPO, vamos pôr aqui dos dados. Ou seja, isto é totalmente editável. Se eu quero em vermelho, então eu venho aqui e mudo a cor. Tudo totalmente editável. Uma ferramenta extra que nos permite utilizar e fazer conteúdos que normalmente a maior parte das pessoas não fazem no ChatGPT porque não têm esse conhecimento. A utilização destas ferramentas é sempre gratuita, com limites no free. Os limites, quem tem free pode utilizar, ok, estes GPTs, mas só consegue fazer meia dúzia de conversas e depois esgota o limite daquele dia, mas consegue utilizar. Se a ferramenta não for gratuita, ela própria vai informar, vai dizer, olha, para teres acesso a mais alguma coisa, tens que pagar um X por mês. Há ferramentas que são assim, por exemplo, o Scholar AI, que é uma ferramenta que eu utilizo, um dos GPTs que eu utilizo para investigação e análise. Aqui tem o Scholar GPT, vamos ver se aparece aqui o Scholar AI. Eu utilizava a versão gratuita aqui. Depois, como queria ter acesso a mais artigos, pagava 5 euros por mês no site e aqui no ChatGPT ele disponibilizava-me acesso à base de dados dos artigos, então eu tinha milhões de artigos.
Claro que conseguia fazer um trabalho muito superior do que com o chat GPT de origem. Então, os mais GPTs são uma experiência muito, muito interessante. Lembrar também que quem quer o Plus, ou quem tem o Plus, pode não só usar os GPTs dos outros, mas pode vir aqui e criar o seu próprio GPT. Isto que nós vimos aqui, podemos nós também fazer o nosso. Dar um nome, dar uma descrição, dar umas instruções, dizer, dar algumas sugestões de início de conversa, carregar ficheiros com o nosso conhecimento, conhecimento da nossa empresa, escolher qual é o modelo que queremos utilizar, quais são as funcionalidades e, no final, podemos partilhar na Store, na loja, se quisermos que outras pessoas utilizem. Podemos partilhar com o link e só quem tem o link é que vai aceder, ou podemos utilizar individualmente apenas para nós, como é o caso de alguns destes GPTs que eu tenho aqui, em que eu lhes dei instruções e que depois eles funcionam autonomamente, como este mentor de IA, que posso partilhar todo o meu conhecimento com ele e depois partilho convosco. Não tem, tem informações que fui eu que lhe proporcionei. Então, esta aqui é mais uma destas funcionalidades avançadas. E, por terminar, esta parte aqui, o Sora. O Sora é uma ferramenta do chat GPT. Eu vou partilhar aqui também o link. Está. Até aqui, tudo ok? Digam-me aí no chat o que é que estão a achar destas funcionalidades, qual foi a que acharam mais interessante, enquanto eu vou hidratar aqui um bocadinho. Sim, os projetos são muito bons, os GPTs também, se quisermos partilhar com terceiros, porque os projetos ficam na nossa posse e os GPTs não, podem ser partilhados com toda a gente. O Sora está disponível para toda a gente que tem chat GPT, neste link, com limites, mais uma vez, para aqueles que tenham a versão free, para os que têm a versão Plus, está disponível com limites mais alargados. É uma ferramenta de geração de vídeo e de imagens super realistas, algumas mais realistas, outras mais criativas, como é este caso, mas é uma ferramenta que, através dos prompts, das instruções, que é algo que vamos falar de seguida, como é que podemos conseguir estes resultados, porque não basta chegar aqui e escrever, faz aí um vídeo engraçado. De facto, a engenharia de prompts é uma das competências muito importantes para o futuro e o que eu gosto de lembrar, isto dá para fazer todo um curso só de criação de imagens, mas o que eu gosto de lembrar é que, além do propósito e da criatividade, não há área nenhuma que não possa usufruir desde já destas ferramentas. Se têm a ideia que isto é para quem trabalha em design ou quem quer fazer alguma coisa criativa, posso-vos dar dois exemplos muito rápidos de como qualquer empresa, uma empresa normal, pode já usar estas ferramentas para ter mais visibilidade, para promover os seus produtos, etc. Olha, um exemplo de um conteúdo que eu criei no Sora e que está a ter um alcance espetacular. Criei um vídeo. Aqui creio que não vai dar com o som, mas eu partilho e depois veem. Podem ver aqui, chama-se O Legado de Turing. Para quem não sabe, Turing iniciou a inteligência artificial nos anos 50 com a pergunta: podem as máquinas pensar? É um herói que tem uma história de vida. Não dá som, pois não? Mas eu partilho convosco e depois veem aí. Então, estes vídeos aqui que estão a ver, estas imagens, nada disto é real, tudo foi gerado. Estava a dar o som, ok? A voz foi gerada por IA também.
2 anos. Mas quase ninguém soube disso na época. Era tudo confidencial. Ele salvou milhões e voltou ao anonimato. Depois da guerra, Turing não parou. Ele começou a explorar uma ideia ousada. E se as máquinas pudessem pensar? A tal ideia, tudo isto foi criado no Sora, um vídeo que tem mais de 7.600 visualizações, portanto, para qualquer negócio, obviamente que a visibilidade é algo importante e que pode, aí está, e que pode fazer sentido. Partilhei aí se tiverem curiosidade, depois podem vê-lo. Outro exemplo, olhem um exemplo bem rápido e bem interessante que podem fazer com o vosso produto ou serviço já hoje. Vou selecionar duas imagens no Sora, vou fazer o upload de duas imagens. Vou aqui à nossa formação de hoje e vou fazer o upload deste produto que tirei da internet. É uma garrafa de óleo da Mobil. O produto está completamente sem nada, é uma embalagem. E agora fui à internet e baixei também uma imagem de um modelo. Portanto, as imagens foram estas. Baixei aqui esta imagem do Marlon Teixeira, que eu não sei quem é, mas foi a primeira que apareceu, e vou colocar aqui. E agora, com um prompt bem simples, vou pôr o formato da imagem que eu quero e vou dizer: cria um anúncio profissional deste produto na mão deste modelo numa pista de Fórmula 1, tipo um outdoor profissional criado por uma equipa de fotógrafos e marketing. Aqui vai, criei aqui um prompt também bem simples. Vou mandar avançar e vamos deixar ficar aqui um bocadinho, porque as imagens demoram mais um bocadinho que o texto, mas vai ficar aqui. Entretanto, temos aqui uma das imagens que está na apresentação de hoje, que vão reparar, ou seja, eu utilizo as ferramentas para ilustrar as próprias apresentações. Estas imagens, de facto, estão também aqui e nós vamos aguardar um bocadinho e já cá volto. Relativamente aos assistentes, a quem estava a perguntar, nós ainda temos aqui mais algumas ferramentas, portanto, vou só dar aqui uma revisão bem rápida. Eu vim aqui aos GPTs do lado esquerdo. Aqui temos os vários GPTs que já existem. E aqui do lado direito em cima, quem tem esta funcionalidade pode fazer criar o GPT. Na função criar, pode criá-lo manual, por linguagem natural, a falar com o GPT. Na versão configurar, pode, depois de ter criado, pode carregar ficheiros e pode dar aqui instruções de como ele deve responder. O objetivo depois é criar e partilhar na loja ou através de um link. E reparem, se eu colocar aqui esta apresentação e se partilhar convosco, as questões que se calhar me fariam mais simples e mais corriqueiras poderiam ser dadas pelo chat GPT com base no meu conhecimento e nas instruções. Então eu podia criar aqui do género de um gêmeo, de um assistente que pudesse dar saída, dar resposta a essas interações. Enquanto o nosso Sora vai terminando a imagem, repararam certamente que o prompt que eu fiz foi relativamente rápido, embora desse ali algum contexto do que é que eu queria, mas esta questão do prompt ou da instrução é realmente muito importante. A instrução que eu dou vai fazer uma grande diferença na qualidade final do texto, do conteúdo que eu estou a criar. Lembrando que, oi, temos aqui qualquer coisa, olha, tivemos aqui um erro. Eu, entretanto, posso pôr a fazer novamente, mas vou aproveitar e vou partilhar o que já tinha criado na edição anterior.
Que tal? O que é que acham? Com base naquela imagem e no modelo. Ficou com um aspecto, eu creio que bem profissional. Nós, se fôssemos revendedores, poderíamos pedir para pôr o nosso logotipo aqui, mas o modelo está parecido, não está igual, portanto, não é algo que viola a imagem de ninguém. Eu não estou a utilizar aquele modelo para a minha publicidade, é apenas a cara que foi inspirada, não é, naquele modelo, mas criou aqui um anúncio que parece um anúncio profissional deste produto. Foi muito rápido, agora deu erro, mas em 5 minutos ele foi criado. Provavelmente agora deu erro pela marca, móvel, não sei, assim, alguma coisa, mas era uma questão de voltar a experimentar. Dá para fazer isto com qualquer produto ou com qualquer serviço. De facto, hoje em dia temos esta oportunidade de, se não temos meios para este tipo de produção, de podermos efetivamente fazer algo assim extraordinário, muito acima da média. Aquilo que nos vai ajudar a comunicar com estas ferramentas é o prompt, porque elas não têm muitas opções, como viram ali. O que elas têm é uma caixa de entrada onde eu posso introduzir informações. Então, se eu sou real ou da Sora, aqui é o real. Às vezes meto uns avatares a falar também, mas hoje em dia, atualmente, infelizmente ainda sou o real, porque eu, quando puser aqui o avatar, eu vou para a praia e fica aqui o avatar a falar. E então consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A engenharia de prompts é muito importante para isso. A engenharia de prompts é de facto as técnicas que eu utilizo para criar instruções que dão uma resposta mais precisa, mais eficiente e também mais contextual às ferramentas. Eu vou mostrar um exemplo de uma fórmula que eu utilizo, que tem 4 elementos-chave. Não é uma fórmula fechada, mas são elementos-chave em que nós devemos considerar quando que devemos ter em mente neste tipo de interações. O primeiro é o definir a situação, ou seja, qual é a situação em que eu me encontro, qual é o contexto da situação, o que é que eu pretendo, quem está envolvido. É um dos pontos. E no final vamos ver aqui um exemplo completo também, só porque já não temos muito tempo. De seguida, o contexto. O contexto é muito importante para que estas ferramentas possam dar respostas relevantes. Quem é o público-alvo? Quais são os objetivos do que eu estou a fazer? Que restrições é que eu tenho? Que limitações? De seguida, podemos atribuir uma persona e, se querem algo, estilo, alguém que existe, ou um estilo convencionado, nós podemos pedir aqui esse estilo. Quem é que eu gostaria que me fizesse este trabalho? A quem é que eu ligava se fosse possível? E nós, hoje em dia, podemos pedir ao ChatGPT para ser essa pessoa, para ser esse profissional. E por fim, a tarefa. A tarefa é escrever especificamente o que é que eu quero que o ChatGPT faça. Claro que não devo estar à espera que saia perfeita à primeira e que não tenha um erro ou algo que eu não deva melhorar. Eu devo iterar e devo realmente melhorar através da minha interação, mas quando começo com um prompt bem feito, a interação vai ser muito mais eficiente. O objetivo é passarmos de faz uma apresentação para o meu projeto, ou como é que se faz uma apresentação para um projeto de XPTO, para algo realmente estruturado, como atua como um especialista em comunicação para startups, no contexto de uma apresentação de 10 minutos a investidores internacionais, cria um guião com introdução, 3 pontos principais sobre a proposta de valor do projeto, uma conclusão e uma chamada à ação. Usa linguagem clara e persuasiva. Veem agora porque é que é tão importante e porque é que eu falo em inteligência aumentada. Porque quem faz este prompt é alguém que percebe do seu assunto, é alguém que sabe o que está a pedir. Se calhar já fez uma pesquisa na ferramenta que vamos ver a seguir, mas quando está a criar este conteúdo, está a criar algo concreto e algo que realmente traz valor e não uma resposta vaga que provavelmente terá um resultado genérico e superficial que toda a gente vê hoje em dia,
que foi criada no chat GPT. E claro, nunca fazer copy-paste. O objetivo aqui não é ficar com conteúdo pronto para copy-paste sem critério e sem sentido crítico. É de facto ter um sentido crítico para podermos interagir com esses conteúdos. Lembrando que a IA gera as ideias, mas é o utilizador quem valida e quem refina o resultado final. Então é uma responsabilidade mútua de ambas as partes para obter um resultado que vale a pena e que pode e está a ser utilizado em contextos profissionais. Entramos aqui no nosso terceiro ponto. Vimos o ChatGPT é uma ferramenta muito completa, mas nós temos algumas ferramentas que fazem coisas bem interessantes e que eu utilizo muitas vezes como complemento ao ChatGPT. O Perplexity é uma dessas ferramentas. Ao contrário do ChatGPT, o Perplexity sim é um motor de busca com IA incorporada. É como se fosse um Google em esteroides, que eu posso chegar aqui e posso pedir uma tendência, porque ao contrário do ChatGPT, isto vai à internet buscar as páginas em tempo real, analisa as páginas e dá-me as respostas. Então, deem-me aí uma área no chat para eu pedir uma tendência sobre essa área. Indica-me ou diz-me as tendências. Já vi aqui sobre formação, turismo. Olha, foi o primeiro, vai ser turismo. Já vi ali que era o primeiro. As tendências sobre turismo. Um prompt simples também, só para experimentarmos. Temos aqui uma opção pesquisa profunda, em que ele faz um levantamento maior. Aqui muito interessante, podemos pesquisar na web ou só referências académicas. Imagina que estamos a fazer uma candidatura, que queremos referências académicas para esta área sobre turismo. E aqui vamos ter um resultado bem diferente do ChatGPT. Vamos ter uma série de fontes analisadas que estão aqui disponíveis e a resposta vai ser gerada através dessas fontes com a indicação das fontes sempre no final de cada resposta. O Perplexity, a Elizabeth esteve de férias e utilizou muito o Perplexity. Se queremos um motor de busca, o Perplexity poderá ser a solução. A segunda ferramenta, o Claude. O Claude também é muito semelhante ao ChatGPT, tem funcionalidades extremamente semelhantes, como o modelo de linguagem, mas faz coisas muito interessantes. No Perplexity eu posso fazer duas coisas que ainda não se pode fazer no ChatGPT. Posso criar dashboards, e eu aqui não vou criar de raiz, mas vou-vos mostrar os que criei recentemente. Ou seja, introduzindo um ficheiro CSV, um Excel com dados, eu peço para criar um dashboard e reparem aquilo que ele me cria um artefacto, uma visualização muito mais interessante. Aqui não está a aparecer os gráficos, mas eles aparecem. Análises e recomendações. Então reparem que espetáculo que eu passo de um simples Excel para uma apresentação muito mais dinâmica, muito mais interessante, com filtros aqui, com gráficos. Então é uma ferramenta realmente espetacular para criar este tipo de artefactos, dashboards e até aplicações funcionais. Aqui eu pedi para criar uma aplicação que funcione como uma checklist interativa para uma candidatura de Erasmus e reparem, eu faço aqui publicar, ela fica totalmente pública na web, ou seja, qualquer um de vocês agora pode utilizar esta minha checklist e reparem, sem programar uma linha de código, esta checklist espetacular que eu fiz aqui, totalmente personalizada, com as minhas tarefas. E até posso chegar aqui e adicionar uma nova.
Tudo isto 100% funcional. Então, o Claude é sem dúvida a ferramenta se queremos fazer artefactos, seja dashboards, seja aplicações totalmente funcionais. O Claude é espetacular e faz algo que o Chat GPT não faz. E para terminar, o Notebook é uma das ferramentas também, se calhar um bocadinho desconhecidas, com mais funcionalidades, para quem não tem os projetos. Quem é que gostou dos projetos do Chat GPT, mas não tem a versão paga? Boa, então temos muita gente que gostou, vão gostar de ver o Notebook. O Notebook permite criar aqui um novo projeto. Eu vou pegar aqui neste que já tenho, por exemplo, Manual do Passaporte de Segurança. Permite colocar os ficheiros tal e qual como nos projetos de ChatGPT. Ele já criou um resumo. Posso criar agora aqui um mapa mental, um guia de estudo, ou seja, posso até agora perguntar, vou perguntar aqui o que é risco. Então, em vez de ler as 100 ou 200 páginas deste conteúdo, eu posso interagir com este conteúdo. E ele aqui está-me a dizer o que é o risco e onde é que ele foi ver, mais uma vez, nos meus conteúdos. Não à internet, ele foi aos meus conteúdos. Mas aquilo que eu acho e que muitas pessoas acham realmente espetacular é que, imaginem que eu até nem tenho tempo, ou aprendo mais a ouvir, e vou ter agora um tempinho nas férias, não quero estar sempre a ler, às vezes nem dá tanto jeito na praia ou na piscina, não há problema. Podem criar aqui em gerar um resumo áudio, que eu já criei, e reparem, estão a ouvir o som? Vamos olhar para os princípios-chave da segurança no trabalho. Temos connosco E o Notebook criou. passaporte de segurança. Olá. A ideia é destilar daqui as mensagens mais importantes sobre como tornar os locais de trabalho mais seguros. O manual parte de uma ideia central, não é? Que a prevenção compensa. Sim, compensa e exige uma atitude desperta, constante. Exato. E, olha, o primeiro passo, acho eu, é mesmo interiorizar que os acidentes não são fatalidades. Não acontecem coisas que tornam o ambiente seguro. Ok. E se isso não for possível? Bem, só quando a proteção coletiva não é viável ou não é suficiente é que se passa para a proteção individual, o EPI. Espetacular, não é? Então eu agora tenho um resumo áudio sobre este conteúdo. Sim, é gratuito, também tem uma versão paga. Todas estas aplicações que falamos têm versão gratuita e versão paga para quem quiser utilizar mais, mas sem dúvida que aqui me cria um conteúdo dinâmico, um conteúdo em áudio que eu posso estar a ouvir agora na praia. Posso colocar aqui um livro e eles fazem um podcast sobre o livro. Posso chegar aqui e simplesmente, reparem, criar novo. Posso colocar documentos do Google Drive, links de sites, vídeos do YouTube ou simplesmente pôr aqui um arquivo, um artigo científico e reparem, em vez de estar a ler se calhar todo o artigo, tenho aqui já o resumo do artigo e posso agora interagir, fazer as questões diretamente sobre o artigo. Sem dúvida que é bastante interessante. Sim, Rui, já indicámos várias vezes, o ChatGPT não tem projetos na versão free. Quem não tiver ou não tiver a pensar colocar essa versão, pode fazer aqui no Notebook LM, porque funciona de forma bastante semelhante, fica com toda a informação organizada aqui, o que é realmente muito interessante. E com isto, chegamos ao fim das nossas aplicações. Quase ao fim, fica aqui esta dica. Há uma aplicação que se chama There's an AI for That. Existe uma IA para isso, onde podem ir e podem ver todas as ferramentas mais recentes ou mais utilizadas sobre o tópico que quiserem encontrar. Reparem, isto tem realmente muita, muita coisa. Estão a sair muitas aplicações e podem ver aqui para todos os gostos e feitios. Olha, Love Song,
Text Summarizer e para quem, ó, isto é tão engraçado que, vamos ver aqui. No outro dia estava aqui a pesquisar umas ferramentas e achei imensa piada. Onde é que está? Angry Girlfriend, iCouple, tem até namorados de IA. Olha, se alguém se estiver a sentir sozinho neste verão, realmente aqui não falta nada nesta There's an AI for That. E para concluir aqui a nossa apresentação de hoje, de facto, vos dou desde já os parabéns por estarem aqui 1 hora a aprender. Ainda temos praticamente toda a gente aqui. É muito bom, não é? Também estar a partilhar convosco esta informação e a sentir que ela é útil e que é relevante. Queria concluir deixando ficar esta mensagem e assumindo desde já que o futuro nesta fase é imprevisível com toda a evolução, mas há uma coisa que nós sabemos desde já, que a colaboração com as ferramentas de inteligência artificial e com a inteligência artificial é algo que dificilmente volta atrás. É algo que realmente faz parte do presente e fará parte do futuro. E são as pessoas que sabem colaborar, aqui a palavra-chave é colaborar, não é só usar, é colaborar, é inovar com a AI, é liderar com a AI, terão uma vantagem real nos próximos anos. Já vi que estão a haver algumas perguntas relativamente ao curso. Eu vou passar aqui à Liliana para que ela possa falar um bocadinho sobre como podem continuar a aprender, como podem continuar a explorar estas ferramentas. Da minha parte, deixo-vos ficar aqui o meu Instagram, onde partilho conteúdos sobre estes tópicos, Instagram profissional, e também o LinkedIn. Quem tiver o telemóvel à mão pode picar aqui. Entretanto, enquanto a Liliana fala, eu também vou partilhar o link nos comentários e qualquer questão, vamos já passar aqui também às questões, com a Liliana. Obrigado. Olá novamente, obrigada André. Temos aqui realmente um conjunto vasto de questões que foram sendo colocadas por este vasto grupo de pessoas que esteve connosco de princípio ao fim. Eu sugeria, como o nosso tempo terminou, que guardássemos estas questões e que, entretanto, por e-mail, quando seguir o certificado das pessoas, o link para o nosso canal do YouTube, onde podem rever este webinar. Coloquemos também aqui pistas para respostas às questões que nós agora, gravando o chat, Sim, também vamos ficar com este, podemos fazer umas com FAQs, estes umas tópicos. questões mais frequentes, e depois Sim, eu faço uma paginazinha e mandamos o link. E as ora, pessoas já sabem excelente ideia, as questões excelente que ideia. surgirem. Entretanto, como falámos, o webinar vai ficar guardado no nosso canal do YouTube. Vão poder rever. Nós na próxima semana enviamos um e-mail para todos com esses links, com essas pistas, com o certificado e também com mais informação para quem quiser aprofundar o tema sobre o nosso curso de IA na prática, que vai ter 8 horas, 2 tardes, nos dias 8 e 15 de julho, primeira edição, que está praticamente completa. Portanto, se ainda se quiserem aproveitar este mês, se estiverem entusiasmados e se de facto este webinar também vos levou a acreditar que tem necessidade de usar e potenciar aí no vosso trabalho. Portanto, estamos aqui para ajudar. Os nossos contactos também já os têm no nosso e-mail. Também vamos partilhar os contactos do André, e qualquer questão, estamos então à distância aqui de um telefonema, de um e-mail, de um WhatsApp, não é, André? Por isso, vamos continuar a Sim, conversar sim. sobre a Deixo ficar inteligência aqui novamente. artificial, a trazer mais webinars abertos também no próximo Temos que trazer porque as semestre, com pessoas estão certeza. Estão a realmente a pedir, aproveitar bastante exatamente. e estão Algumas muito pessoas interessadas, portanto disseram vamos que fazer sem temos dúvida. que ir explorando também mais a fundo, por isso, como é muito importante para nós irmos levando o conhecimento e irmos auscultando aqui aquilo que as pessoas precisam, vamos ficar ligados. Muito obrigada a todos, uma vez mais, foi um prazer estar aqui. André, muito obrigada pela sua colaboração e por estar aqui connosco também a trazer tantos insights, tantas dicas
Estava aqui alguém a dizer que o meu filho tem-me ajudado, e é verdade, nós também precisamos, não é? Porque isto é tudo novo. E os jovens também nos vão ajudando, e por isso vamos aprendendo uns com os outros, e já vimos que não será possível passar sem esta realidade que não está no futuro, está no presente, está no agora, Sem no dúvida, hoje. sem dúvida, Lidiana, é preciso realmente continuar a aprender, continuar a explorar. É o desafio que fica agora, é a boa utilização vai estar na curiosidade, na exploração, na insistência às vezes, porque nem sempre vai funcionar logo à primeira, mas o primeiro passo já deram, vieram aqui ao webinar, participaram, aprenderam muito, acreditem, dão muita formação e com estes conteúdos que aqui estão sem dúvida na linha da frente da utilização destas ferramentas. Agradecer à Liliana também aqui pela sua ajuda e à Tecminho pela confiança e pela parceria para fazerem chegar estes conteúdos a tanta gente. E é tão bom, ao fim destes anos todos, a trabalhar em IA desde 2021 e às vezes com salas com 5 ou com 10 pessoas, é tão bom ver que realmente os conteúdos e as informações fazem a diferença e que agora existem cada vez mais pessoas a dar valor e a precisar desse valor também, a sentir que precisam desse valor para o dia a dia. Muito obrigado. Exatamente, e por isso é que também algumas pessoas estão aqui a dizer que não é fácil selecionar as ferramentas, não é? Por isso é preciso alguém que também nos guie, que também nos oriente e nos dê esse suporte e nos mostre como é que nós podemos realmente ser mais Sim, eficientes, sim. mais produtivos, em simultâneo ganharmos tempo para aquilo que realmente é importante, não é? Para pensar o negócio, para pensar os projetos, para tomar as decisões, não é? E Exatamente. Para deixar fazer aquilo que que a IA não substitui. exatamente, e Porque há deixar que a IA muitas nos coisas ajude naquilo que ela pode ajudar, que de ela pode facto. fazer melhor, porque há coisas que ela faz melhor que nós. Há coisas que nós fazemos melhor. Aqui, o objetivo é também tentar eliminar um pouquinho esta competição que se vê nas notícias, parece que andamos a competir, que é ridículo, Ou o medo, não é? nunca As competimos questões. com o cloud computing ou com o blockchain, nunca competimos com outras áreas da informática. A questão aqui não é competição, quem é que é melhor, é deixa-me pôr a fazer o que a IA e o que a ferramenta faz muito bem e eu faço aquilo que faço muito bem. Então E é ótimo. quando Sim, é. aumentamos o conhecimento, também podemos aumentar a colaboração e a cocriação, como já falou aqui, não é? Compreender um bocadinho mais como é que nos pode ajudar a inteligência artificial, e então aí já podemos co-criar noutro nível, não é? E criar Muito outras, importante, outras colaborações mais valiosas ainda. sem dúvida. Muito obrigada a todos uma vez Obrigado a mais. todos e André, até uma vemo-nos próxima. num próximo Espero ver alguns webinar, de vocês no exatamente. nosso curso já na próxima semana e os restantes depois em setembro, quando vierem de férias, porque vão precisar, não é? Com os e-mails que acumulam na caixa de e-mail enquanto nós saímos 1 ou 2 semanas, vão precisar de IA para ajudar a responder a isso tudo. Ora, Portanto, é aí a altura está certa para se mais inscreverem uma no boa curso. dica. Ficamos Sim, curiosos também por sim. saber mais sobre isso. Um abraço a todos. Tchau, Até breve, obrigado. tudo Até à bom. próxima. Obrigada, até à próxima.